programação da noite. Vamos receber para uma palestra cujo título é O Caminho da Sabedoria. Nós vamos receber uma pessoa que é doutora em filosofia pela Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, é especialista em educação de adultos pelas universidades de Oxford e de Roma, é membro da comunidade Bahá'í, é membro do Conselho Gestor da Unipash Florianópolis e coordenadora do Festival da Paz. Vamos receber Dulce Magalhães. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade que estão me dando da gente conversar sobre o tema O Caminho da Sabedoria e para podermos entrar nesta expressão do saber, do exercício da sabedoria, eu gostaria de convidar vocês a ouvir uma música e se colocarem nesse espaço meditativo que a música vai nos convidar. Então, encontrar esse lugar interior, sagrado, do silêncio, onde nós podemos nos colocar, sentar na calma e meditar.
Quero agradecer a entrega que vocês fizeram neste momento e começar refletindo sobre a questão da sabedoria como um princípio básico. O princípio básico do exercício da sabedoria é a paciência. Nós estamos num mundo que, de um modo geral, a velocidade nos convida à impaciência. A gente tem a dificuldade de colocar tempo para aquilo que precisa. A dificuldade de estar no tempo. A gente sempre está ou no passado em alguma coisa que fez, que precisava ver, que precisava fazer diferente, ou no futuro, que a gente precisa resolver, o que a gente precisa fazer, com quem a gente precisa se encontrar. Estar no aqui e agora é o nosso maior desafio, e esse é o exercício da sabedoria que precisamos nos entregar. E eu quero, se vocês me permitem, compartilhar com vocês uma oração, já que nós entramos neste estado, e aqui nós vamos começando a falar da sabedoria. Começo com as tradições, então, trago uma oração de Bahá'u'lláh, o profeta Bahá'í, uma oração de unidade e paz. Ó meu Deus, une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano, que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do teu conhecimento e com teu amor alegra seus corações. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Que assim seja. Quero contar para vocês, na história da sabedoria, no caminho da sabedoria, nós vamos percorrer o mapa holístico da educação. Nós vamos ver o que é que as tradições nos trazem dessa sabedoria, nós vamos investigar as artes, a filosofia e as ciências. Então a gente vai fazer aqui uma rápida viagem por alguns aspectos dessa sabedoria. E eu quero contar para vocês uma história sufi. O sufi é uma tradição de sapiência, de sabedoria muito antiga. É tão antigo que disse que Jesus teria estudado com o sufi. O sufi hoje faz parte da área mística também do Islã, mas é uma sabedoria que transcende, inclusive, o próprio Islã. E eu gostaria de contar para vocês uma história que nos foi legada. Esta história, o relato mais antigo que se tem dela, a gente não sabe qual é a data dessa história, mas se sabe que já no ano 1000 a.C., esta história já era conhecida. Então eu vou compartilhar essa história com vocês como a nossa primeira viagem de sabedoria. Essa é a história de alguns peixes que ouviram falar numa substância maravilhosa, numa coisa especial, que poderia dar a eles tudo o que eles quisessem, toda saúde, prosperidade, bem-estar, toda alegria, toda realização, absolutamente tudo o que eles desejassem. A esta coisa se dava o nome de água. Os peixes ficaram enlouquecidos com a oportunidade, com a possibilidade de descobrir esta tal de água, e saíram procurando de todas as formas que podiam. Alguns peixes resolveram se reunir em grupos, e a partir desses grupos tentar alcançar o significado da água. Outros peixes acharam que em grupo não era possível, então foram para cavernas no fundo do mar, e ali, isolados, meditando, eles tentavam entender o que era esta tal de água e onde alcançar a água. Alguns outros peixes resolveram construir grandes academias e estudar profundamente os processos para ver se descobriam o que a água era. Cada um foi tentando do seu jeito. Tinham peixes que buscavam isso de todas as formas, porque era algo que todos desejavam muito, afinal era a fonte de tudo que eles queriam. Mas ainda tinha alguns peixes que não estavam satisfeitos com nenhuma dessas formas de busca, e ouviram falar num peixe muito velho e muito sábio, que morava muito longe, e dizia-se, sabia o que a água era. Estes peixes então atravessaram oceanos, chegaram onde este sábio e ancião peixe vivia,
E quando eles chegam lá, eles estão tão ansiosos para saber do que é essa tal de água, que eles imediatamente perguntam para o peixe: o senhor nos diga, por favor, o que é esta água? O que é a água? Onde encontraremos a água? Vocês podem imaginar que este peixe, sendo mesmo um peixe muito sábio, morre de rir. Ele morre de rir e ele diz: vocês são bobos, vocês não estão vendo? A água é tudo isso que vocês já têm, é onde vocês estão. Os peixes não acreditam, eles estão buscando a vida inteira a água para descobrir que aquilo que eles já tinham não é possível. Então este peixe muito velho e muito sábio diz a eles: olha, vocês podem começar a pular. Quando vocês passarem da linha do mar, vocês vão chegar num elemento chamado ar, e quando vocês chegarem neste elemento, vocês vão entender do que eu estou falando. Os peixes então começam a dar saltos para ver se alcançam este elemento ar. E eles saltam até que alguns conseguem passar da linha do mar. E quando chegam no ar, falta tudo. Eles sentem que vão morrer. É um mal-estar tremendo. E quando eles voltam para a água, então vem a bem-aventurança, o bem-estar absoluto, tudo que eles queriam. E alguns dizem: sim, eu entendi, eu alcancei o que é essa tal de água, eu tive uma experiência transcendental. Esta é a história que o Sufi nos lega. E esta é uma história realmente muito sábia, tão sábia que não é possível que a gente alcance de uma única vez. É uma história que pode nos guiar ao longo da vida, para que a gente possa compreender o que é esta tal de água que nós estamos buscando. O que é que nós buscamos? Algumas perguntas que podem ajudar a nos nortear nesse caminho da sabedoria. Onde está? Em que localização, em que longitude e latitude está a realização que você está buscando? Com que pessoa, em que encontro, em que situação especial está a felicidade que você almeja? É preciso que a gente comece a pensar se tem algum lugar, alguma pessoa, alguma condição, alguma situação que possam verdadeiramente nos dar aquilo que talvez já esteja aí. Essa é uma questão para nós pensarmos neste caminho da sabedoria. E quero convidar vocês agora para fazermos uma pequena viagem. A gente vai trabalhando com a ciência, um pouquinho da ciência. Nós vamos passear pelas imagens do satélite Hubble e vamos ver como é que esta viagem nos conduz do macrocosmo para o microcosmo. Notem, aqui é rápido, notem que nós estamos passeando aqui pelas imagens do Hubble, na galáxia. Nós estamos entrando na galáxia, nós podemos ver aqui o nosso Sol. Estas imagens do sistema são projeções de computador. Aqui o planeta Terra está ali no centro, bem pequenininho. Agora nós estamos nos aproximando do planeta, cada vez mais próximos. Agora nós estamos nos aproximando de imagens da Terra. Agora nós estamos nos aproximando de um ser vivo da Terra. Nesse momento nós entramos no microcosmos. Aqui os cromossomas desse ser vivo, o DNA desse ser vivo. E aqui nós temos uma nuvem de elétrons no átomo. E aqui nós temos um núcleo do átomo. Essa foi uma breve viagem do macrocosmo para o microcosmo. Mas não sei se vocês perceberam como a primeira parte da viagem é tão parecida com a última parte da viagem. As imagens são as mesmas. Aquele fundo escuro e essas nebulosas que aparecem tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. É interessante que aqui a ciência nos ajuda a reconhecer a trajetória deste alinhamento, mas que algumas tradições já vêm anunciando há muito tempo. Quem aqui não conhece
a frase bíblica, assim na terra como no céu. Quando a gente viaja do macro para o micro e percebe a semelhança entre esses dois universos, nós entendemos melhor esta visão bíblica, esta frase, esse entendimento, assim na terra como no céu. As coisas estão espelhadas, nós trazemos dentro de nós o espelho do macrocosmo. Nós somos, na verdade, fruto desse macrocosmo. Nós somos a revelação deste macrocosmo. E é preciso que a gente compreenda como é que isso se dá, de que forma nós estamos criando a realidade ao nosso redor. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. O nosso olhar condiciona aquilo que a gente vê. A verdade é que o caminho da sabedoria é o caminho do olhar. Quanto mais nós expandimos nosso olhar, quanto mais nós abrimos nossa percepção, melhor nós vamos ver. O macrocosmo, ele está aí, pronto para ser visto. O nosso olhar é que não alcança tudo. O olhar humano, por si só, já tem limitações. Nós não conseguimos enxergar todas as coisas. Nós não conseguimos enxergar todos os níveis de realidade. Por exemplo, neste momento, o que é que nós conseguimos enxergar? Nós enxergamos palco, pessoas, cadeiras, paredes. Nós enxergamos macroscopicamente, numa medida também, numa dimensão. Mas parem para pensar, imaginem se nós fôssemos capazes de enxergar microscopicamente. Se nós tivéssemos a capacidade de chegar nesse nível de realidade, o que é que nós veríamos? Nós veríamos que há outros seres vivos compartilhando esse espaço conosco, que neste momento nós não temos consciência. Mas mais do que isto, nós veríamos que um dos princípios que para nós é tão decisivo na nossa relação com o mundo, que é dentro e fora, eu e o outro, no microcosmo já não teria tanto sentido. A noção de dentro e fora, a noção de separação já não seria tão clara. Mas vamos mais longe ainda. Imaginem que nós fôssemos capazes de enxergar atomicamente. Se nós fôssemos capazes de enxergar o universo atômico, que compõe absolutamente tudo que é manifesto, o que é que nós veríamos? Duas coisas saltariam aos olhos. A primeira coisa, na dimensão atômica, nada está parado. Os átomos estão num movimento contínuo. É uma ilusão de ótica quando eu olho este palco e penso que está parado. Uma ilusão de ótica quando eu olho essa parede e penso que está parada. É uma ilusão de ótica quando eu olho qualquer objeto ou qualquer pessoa e imagino que está parado. No nível atômico, o movimento é constante. Esta é a primeira coisa que nós notaríamos. A segunda qualidade atômica que nós notaríamos é que nada está separado. Esta é outra ilusão de ótica. Eu olho para você, você olha para mim, nós olhamos uns para os outros e achamos que estamos separados uns dos outros. Mas nada nesta sala está separado. Nem nós uns dos outros, nem dos objetos que compõem essa sala. Tudo faz parte da mesma sopa atômica. Aliás, nada dessa sala está separado dessa cidade, nada dessa cidade está separado desse país, nada deste país está separado desse planeta, e nada deste planeta está separado desse cosmos. A separação é uma ilusão de ótica. E eu não estou falando isso num nível metafísico da realidade, eu estou falando isso num nível físico da realidade. Se nós tivéssemos o equipamento aqui agora, nós poderíamos ver esse nível de realidade. Não é preciso se iluminar, não é preciso jejuar, não é preciso chegar a nenhum outro nível de consciência. Com o equipamento aqui agora nós veríamos que nada está parado e nada está separado. E estas duas condições, elas podem modificar a nossa forma de nos relacionarmos com tudo. A questão é que se nada está parado, para onde você se move? E se nada está separado, com que você se liga? São as duas questões que nós precisamos responder na vida. São o caminho da sua sabedoria, o caminho da minha sabedoria, o caminho da nossa sabedoria. Para onde você se move e com que você se liga? São as condições da dimensão atômica da realidade. E aí é preciso que a gente avance no entendimento
da aprendizagem humana. Como é que o ser humano aprende? Aqui eu trago essa imagem como uma metáfora da aprendizagem humana, para a gente entender um pouco mais dessa nossa sabedoria. O que é, para quem não está habituado com esse linguajar da filosofia, metáfora é quando a gente usa uma coisa para explicar outra. Então eu vou usar essa imagem para explicar a aprendizagem humana. O que nós temos aqui? Objetivamente nós temos 2 adultos que estão de costas e 2 bebês que estão de frente. Nós também podemos perceber que os adultos não estão notando o que está acontecendo. E os bebês não só estão notando, como estão interessados no que está acontecendo. E esta é uma metáfora, é uma explicação perfeita de como se dá a aprendizagem humana. Todos nós começamos como esses bebês, interessados, curiosos, abertos, sem nenhum pré-conceito sobre nada. E aí nós vamos recebendo formação na família, na escola, na comunidade, nas instituições. Nós recebemos formação para nos tornarmos estes adultos. A palavra formação vem da raiz forma, colocar numa forma, ter uma forma de ver a vida. Mas mais do que isso, eu disse que o caminho da sabedoria é um caminho do olhar, é a trajetória do nosso olhar, porque mais do que isto, nós passamos a enxergar a vida através desta forma, que a ciência chama de paradigma, e nós acreditamos naquilo que estamos enxergando, e mais, nos identificamos com aquilo, nós nos tornamos aquilo para o qual voltamos nosso olhar. Então uma pessoa que passa 5 anos olhando a arquitetura, se torna um arquiteto. Uma pessoa que passa meses olhando um jardim, se torna um jardineiro. Uma pessoa que passa um tempo atrás de um volante, se torna um motorista. E se identifica com aquilo, e acha que é aquilo para o qual estava olhando. E aí, quando a gente se identifica, a gente cria apego, e começa a sofrer para manter aquilo. É só um jeito de olhar, é só uma forma de caminhar pela vida, mas a gente passa a se identificar com aquilo que faz, com aquilo que está vivendo no momento, com a pessoa com quem convive, com as coisas que tem, com o lugar em que mora, com o carro que o transporta, e assim vai. E nós nos identificamos, e essa identidade é que faz com que a gente comece a criar conflito interior e com o outro, para manter aquilo com o qual nos identificamos. É uma forma de compor a realidade, é uma forma de perceber as coisas, é uma forma de nos relacionarmos com o todo. Tem uma lenda medieval que conta sobre um homem que estava preso numa caixa de tijolos. E ele vê a vida a partir de uns tijolinhos que ele tirou da sua frente. Ele vê o mundo nesse pedacinho, que tem um pedacinho de árvore, um pássaro que passa de vez em quando, e a pontinha de uma montanha. E quando eu lhe pergunto o que é o mundo, ele diz, é um pedacinho de árvore, um pássaro que passa de vez em quando, e a pontinha de uma montanha. Mas na medida que ele vai ganhando consciência, vai se liberando dessas formas, desses padrões, ele vai conseguindo tirar mais tijolos, e cada vez ele vê mais do mundo, e a expressão dele sobre o mundo vai se modificando. Então ele diz, o mundo são muitas árvores, uma montanha enorme, muitos pássaros que passam de vez em quando, e assim vai. E ele vai mudando a sua visão de mundo, até que tem um momento em que ele consegue retirar todos os tijolos da sua frente. E o que é que ele exclama? Nossa, como o mundo mudou! Essa história nos permite pensar onde é que está verdadeiramente a mudança que está sendo proposta para nós. O mundo tem essa abundância, essa prosperidade, mas o nosso olhar precisa ser capaz de enxergar. Nós vamos ter que ser capazes de tirar os tijolos que impedem a visão completa da realidade. Nós vamos ter que ser capazes de percorrer uma outra trajetória de olhar. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Portanto, para que as coisas se modifiquem, nós teremos que nos modificar. Vai ser essencial que essa trajetória passe pela experiência do indivíduo. E aí, considerando isto que eu falei até aqui, da forma como nós enxergamos a realidade, da dificuldade que nós temos de enxergar os diversos níveis de realidade, cabe uma pergunta filosófica. Não será a realidade uma outra forma de fantasia? Será que a realidade que a gente está vivendo é a realidade mesmo, ou é uma fantasia que a gente tem sobre a realidade? Será que a gente vê o que de fato acontece,
o que de fato é, ou a gente acha que é assim, ou daquela forma, ou de outra forma. Isso não é uma afirmação, é uma pergunta, porque as perguntas é que nos podem mover. Tem uma coisa que eu proponho aos meus alunos, quando os meus alunos nos diversos cursos que eu dou, eu sempre proponho um exercício, 100% das vezes funciona. O exercício é muito simples. Coloca no papel uma pergunta que te faça mover. O que é uma pergunta que nos faz mover? O que é que eu preciso aprender, do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer? Para onde eu vou agora? O que é prioridade para mim? Uma pergunta que de alguma forma me conduza a algum propósito de mudança, algum novo caminho. Uma pergunta que me faça mover. Aí vai na sua casa, aquela estante de livros que você já conhece, já leu, estão todos lá. Pega qualquer livro aleatoriamente, abre em qualquer página aleatoriamente, lê qualquer trecho aleatoriamente. E pode perceber que aquele texto vai te ajudar a compor a resposta. 100% das vezes funciona. Por quê? Porque quando você sabe qual é a pergunta, tudo vira resposta. Quando você sabe qual é a sua pergunta do momento, que te faz mover, qual é a sua intenção, em que intenção você está caminhando, um encontro com alguém, uma palestra, um filme que você assiste, um livro que você lê, uma pessoa que você conhece, qualquer circunstância te ajuda a construir a resposta. Tudo é resposta para aquele que sabe qual é a pergunta. É preciso se orientar então nesse sentido. Não será a realidade uma outra forma de fantasia? Ou será que o que a gente está vivendo é a verdade mesmo? A verdade, de verdade. Como é que o ser humano aprende? Isso nos dá a dimensão mais exata da sabedoria que a gente precisa percorrer. Para entendermos isso, eu gostaria de pedir às pessoas que usam óculos que, por favor, emprestem os óculos para as pessoas que não usam por alguns instantes, por gentileza. Ok, podem devolver os óculos para os colegas poderem acompanhar a palestra, né? Pessoal, tem 3 possibilidades, ou melhor, 2 possibilidades com essa dinâmica dos óculos. A primeira possibilidade é aquela pessoa que acaba de descobrir que só faltava o óculos para ela dar certo na vida. A essas eu recomendo uma visita a um oftalmo. A outra possibilidade é a pessoa que realmente não precisa de óculos. O que é que você viu quando experimentou uma lente muito forte? O que é que você viu? Não conseguiu ver. Porque os óculos não são feitos para se ver melhor. Para que é feito o óculos? Para distorcer a imagem, de forma que a pessoa que tenha dificuldade visual possa ver. O que faz o óculos? Ele amplia, diminui, afasta, aproxima a imagem. Tanto é assim, que aquela pessoa que não tem a dificuldade, quando coloca o óculos, não consegue enxergar. Está tudo distorcido. E esta é outra metáfora, para que a gente compreenda o nosso processo da construção do saber. A forma como nós enxergamos a realidade, percebemos a realidade. Todos nós, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são para se ver melhor o mundo. Essas lentes são feitas para distorcer a realidade, de forma que a nossa capacidade de compreensão, que é pequenininha ainda, possa entender a realidade. Todos nós enxergamos a realidade a partir dessas lentes, às quais nós damos o nome de crenças. Todos nós entendemos a realidade a partir do filtro das nossas crenças. Então, o que você acredita como verdade não é a verdade absoluta, é o seu jeitão de ver a verdade. Quando me dou conta disso, estou apta para aprender. Eu posso olhar a vida pela lente do outro também. Eu posso perceber outros pontos de vista. Já não tem mais sentido brigar pelo ponto de vista que eu tenho, porque não é necessário. Eu posso somar ao invés de dividir. Mas mais do que isso, o aspecto fundamental na aprendizagem do saber, na construção do saber, é que eu posso, no elemento, né, de construção disto, eu posso, algumas lentes que eu tenho, ampliar. Eu posso saber mais daquilo que eu já sei e já faço, para saber mais e fazer melhor. Eu posso ainda ganhar lentes novas para saber e fazer aquilo que eu ainda não sei e ainda não faço. E especialmente o aspecto terapêutico da educação.
eu posso redesenhar, ressignificar algumas lentes que não ajudam no meu projeto de vida, na forma como eu me relaciono com a realidade. Em educação de adultos, a gente costuma dizer que a criança vai para a escola para aprender, e nós adultos temos que voltar para a escola para desaprender, porque tem coisas que nós aprendemos que não servem mais para o nosso projeto de sucesso. A gente vai ter que desaprender, a gente vai ter que rever, a gente vai ter que abrir mão daquilo ao qual estamos apegados, achando que isto é verdade absoluta, eu sou assim, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, ou o que seja. Essas afirmações que a gente costuma fazer. E tem uma história que para mim foi especialmente importante, porque vai modificando também a trajetória do meu olhar. Quando eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, eu tive a chance de conviver com a pessoa, a Bárbara, que foi a melhor professora que eu já tive na vida. A Bárbara tem uma história muito peculiar. Ela cresceu numa família que os pais eram professores universitários. E ela cresceu acreditando que se ela seguisse uma carreira acadêmica brilhante, ela seria profundamente feliz e toda a sua vida estaria resolvida. Como uma pessoa competente que era, ela fez esse plano A muito bem. Ela pegou o plano que lhe deram, colocou em prática, até conseguir um PhD em filosofia. E aí vocês podem imaginar o tamanho do tombo. Porque ela chegou nessa posição que tudo devia estar resolvido e nada estava resolvido. As decepções estavam lá, as angústias estavam lá, as ansiedades estavam lá, estava tudo lá. E não era para ser assim. Então a Bárbara entra em depressão. Eu pensando sobre essa história da Bárbara, me dei conta de uma coisa sobre a depressão. Depressão é quando a gente tem um plano A para a vida, um plano que nos deram, a gente faz tudo que nos ensinaram, do jeitinho que nos ensinaram, o plano A não funciona e a gente não tem um plano B. Foi o que aconteceu com a Bárbara. Ela não sabia o que fazer a partir daí. Todos nós já vivemos isso em alguma medida, aquilo que a gente chama de frustração. A gente tem um plano, uma expectativa em relação a alguma coisa, a gente coloca isso em prática, não funciona, a gente entra em frustração. Se a gente não consegue organizar um outro plano logo, ou seja, fazer outra coisa, olhar em outra direção, a gente começa a entrar na curva invertida da experiência, ou seja, a gente fica sem ação, entra em depressão, e aí a gente pode caminhar na depressão, talvez por muito tempo, talvez por toda a vida, depende de cada um e da forma de lidar com isso. Mas a Bárbara estava em depressão. Como é que ela faz para construir o seu plano B? Ela abandona a vida dela nos Estados Unidos e vai para a China. E passa 10 anos na China como missionária, alfabetizando crianças. E aí ela descobre na China que tem coisas que são iguaizinhas às coisas que ela aprendeu nos Estados Unidos. E tem coisas que são completamente diferentes. Tem coisas que são melhores que nos Estados Unidos e tem coisas que são bem piores. Mas, de um modo geral, ela percebe que é apenas um jeito de perceber a realidade, é um jeito de criar a realidade, de olhar para a vida. E ela volta para os Estados Unidos e eu tenho o privilégio de estudar com ela a disciplina de filosofia pura. E toda aula, a Bárbara começava assim: bem-vindos ao mundo da desilusão. E pode parecer meio mórbido alguém nos convidar ao mundo da desilusão, mas eu quero dar um testemunho aqui para vocês de que não há nada mais delicioso do que sair da ilusão. Achar que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, as relações que a gente tem, a forma como a gente vive é verdade. Parar de achar que isto que a gente está fazendo em vários níveis, que isso que a gente diz que é capaz ou incapaz, é de fato verdade. Isso são apenas projeções, ilusões, e a gente está compondo a vida a partir de tudo isto. Nós nos organizamos a partir daquilo que pensamos. A percepção de como nós pensamos organiza o sistema e faz a vida andar. Então tem alguns ditados, por exemplo, que está na hora da gente reescrever. Eu vou falar o ditado, vocês completem, por favor. Casa de ferreiro, a gente aprendeu assim, não é? E talvez até já tenha justificado a nossa vida nesses termos. Alguma coisa que você sabe, mas não está fazendo, e você diz, você sabe, casa de ferreiro, espeto de pau. Já está na hora de reescrever essa verdade interior.
Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Se a sua competência, se a sua consciência, se a sua visão de mundo não transparece naquilo que você faz, isso não é conhecimento verdadeiro, isso é ilusão. Você pensa que sabe, você pensa que é a sua consciência sim, você imagina, se ilude que esse é o seu jeito de perceber a realidade. Nós somos verdadeiramente aquilo que estamos fazendo, a forma como agimos. Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Tem outro ditado que diz: quem espera, é verdade isso? Qual é a perspectiva? Quando a gente olha a vida, a gente vê que quem espera cansa, quem busca é que alcança. Só que nós não temos uma cultura que privilegia o buscador. Aliás, tem uma coisa meio assim pejorativa para aquele que busca muito, para aquele que vai atrás. Ah, esse está confuso, não sabe o que quer. Pois é claro, pois senão não estaria buscando. Agora, você tem certeza de que você sabe o que quer? Se você ainda não tem certeza, vai buscar. Não fica esperando, porque essa espera não vai te permitir alcançar. Vai buscar. Se abre para a experiência, se abre para as possibilidades. Realinha a sua experiência com aquilo que pode ser. É preciso sair da ilusão, é preciso perceber diferentemente. Muitas vezes nós temos alguns padrões, né, esses paradigmas, essas formas que nos dizem que uma coisa deve ser de determinada forma. Então, por exemplo, tem uma hora que a gente tem que envelhecer. Eu tenho uma aluna da pós-graduação que me apresentou a avó dela, uma senhora de 95 anos, que ganha uma pensão todos os meses e guarda um dinheirinho dessa pensão para quando ficar velha. Vocês não acham um amor uma senhora de 95 anos que economiza para quando ficar velha? Porque quem disse que ela está velha? Quem falou que esse é o momento de envelhecer? Que cientista provou que esta é a hora? Onde que está gravado é ferro e fogo? Como é que desceram das escrituras sagradas e disseram, olha, esta é a hora, você envelhece? Essa não é a questão, é uma escolha, é uma forma de perceber a realidade, é uma lente com a qual encaramos a vida. O momento em que a gente desiste, o momento em que a gente para, o momento em que a gente acha que não vai mais mudar, que não é possível aprender. Tem um ditado que diz que não se ensina truques novos para cachorro velho. Vocês conhecem esse ditado? Pois olha, esse ditado é verdade. Eu acho que não se ensina truques novos para cachorro velho, então qual é o grande truque? Nunca ser cachorro velho. Está sempre aprendendo truques novos. A questão é da escolha, de como é que nós então vamos vivenciar a realidade. E parar de economizar, olha só a questão do apego. Tem gente que economiza sorriso, como se sorriso gastasse. Mas a gente economiza. Vai me dizer que você não tem um sorriso mais especial e mais charmoso para algumas pessoas. E você economiza, não dá para todo mundo esse sorriso. A gente economiza. Eu tenho uma amiga em Florianópolis, eu moro em Florianópolis. Uma das minhas melhores amigas me contou uma história, a mais hilária que eu já ouvi. Ela contou o seguinte, que anos atrás ela comprou uma camisola preta, longa, linda, era tão linda que ela tinha dó de usar. Sabe aquelas manias que a gente tem? Um dia ela chegou em casa, o André, o filho dela, que tinha uns 5, 6 anos, estava usando a camisola como capa do Batman. E ali ela se deu conta que algumas economias que não têm nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente economiza por vezes algumas coisas, imaginando que de alguma forma aquilo vai nos dar algum tipo de privilégio em algum momento. Mas nada que não faça parte da realidade da vida tem qualquer sentido, tem qualquer razão para ser. O poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, num dos seus poemas, ele fala justamente sobre isso, sobre a possibilidade de viver intensamente e plenamente toda a experiência da vida. Ele está falando sobre amor, mas notem como ele nos convida a ousar viver. Ele diz o seguinte: ao perder a ti, tu e eu perdemos. Eu porque tu eras o que eu mais amava, e tu porque eu era o que te amava mais. Contudo, de nós dois, tu perdestes mais do que eu, porque eu poderei amar a outra como amava a ti, mas a ti não te amarão como te amava eu. Ernesto Cardenal, nesse poema, lindo poema,
Ernesto Cardenal, nesse poema, ele está nos convidando a repensar a forma como nós lidamos com a vida. A gente está economizando sentimentos, sensações, experiências, até mesmo o impulso de fazer, porque pode dar errado, porque isso daí pode não dar certo, pode não funcionar, eu posso sofrer, pode não... Enfim, e a gente fica na economia. Só que a única coisa que a gente economiza a existência. E pensem bem, tem alguma vantagem em existir menos? Qualquer que seja a vantagem, pense nisso e veja se vale a pena se economizar na existência. É preciso sim experimentar a existência, sair da ilusão, viver outros movimentos, coisas mais fluídas, perceber outros níveis de experimentação e emoção. E eu já passei do meu horário, então eu vou encerrar aqui, desculpem, eu nem me dei conta. Eu quero só colocar para vocês algumas questões que é muito mais a razão até de eu estar aqui nesse caminho da sabedoria, esta visão de Gandhi, que eu gosto muito e eu sei que vocês todos percebem também, a mudança que você quer ver no mundo, sabe essa mudança que você deseja que aconteça, essa mudança que te faz vir no meio do carnaval para cá, para essa reunião, para esse grande encontro, que te faz estar disponível para estar aqui e pensar nas coisas? Pois é, Gandhi nos convida, seja você essa mudança, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se a sua passagem pela organização que você atua não fizer dessa organização uma organização melhor, a sua passagem não valeu. Se a sua passagem pela sua família não fizer da sua família uma família mais amorosa, mais afetiva, mais solidária, mais próxima, a sua passagem não valeu. Se a sua passagem pela sua comunidade não fizer da sua comunidade um lugar melhor para viver e conviver, a sua passagem não valeu. Tem que fazer valer, tem que tocar a vida com esta mágica e fazer valer. E é por isso que eu vim aqui convidar vocês a celebrar conosco uma grande experiência de mudança, de paradigma, de escolha. Nós estamos organizando a Unipaz, a Universidade Internacional da Paz é a promotora, o Festival Mundial da Paz, que vai acontecer de 1 a 6 de setembro em Florianópolis, neste ano. O site vocês têm aí, festivalmundialdapaz.org. Eu quero convidar vocês a fazerem parte deste grande festival. O festival acontece em Florianópolis, e espero que vocês vão. Nós vamos ter a presença de prêmios Nobel da Paz, nós vamos ter a presença de presidentes de várias nações, nós vamos ter personalidades de cultura de paz, organismos internacionais, ONGs, as tradições representadas, enfim, vai ser um grande festival. Nós imaginamos 60 mil pessoas participando, mas simultaneamente, porque se a paz acontecer só em Florianópolis não é paz nenhuma, nós esperamos manifestações de paz por toda parte. A Unipaz Recife, por exemplo, está organizando um evento com Jean-Yves Leloup, que é um sacerdote exicaste, um dos mentores da Unipaz, que começa no dia 6 de setembro e segue um retiro, faz parte das festividades do festival, só que vai acontecer em Recife. Tem grupos organizando atividades nas Filipinas, na Grã-Bretanha, na França, no Havaí, no México, enfim, por toda parte nós esperamos que as cidades brasileiras manifestem sua paz. Então este é um convite que nós estamos fazendo para que vocês se unam a este movimento, que é o movimento em que já estamos todos nesse exato momento. Então o Festival Mundial da Paz, para que a gente possa, neste momento, desdobrar nossas asas, para que a gente tenha a chance de voar para uma outra realidade, construir dentro de nós um outro cenário e, a partir dessa construção, enxergar este mundo que finalmente nós todos queremos viver. Eu quero agradecer profundamente a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Eu trouxe cartões sobre o festival, fico disponível para vocês, mas enfim, está ali o site festivalmundialdapaz.org, e eu gostaria de encerrar convidando vocês a ouvir uma música do Circo de Solé,
Aliás, o Circo de Solé vai fazer o espetáculo final do Festival Mundial da Paz. E quero convidar vocês a ouvir uma música, que é uma música que mistura 70 idiomas. Nós não vamos entender a letra, mas essa música foi feita com uma única intenção, que nenhuma diferença produz desarmonia quando essas diversidades, essas diferenças estão harmonizadas. Então eu quero convidar vocês a ouvir essa música. Pode colocar? A intenção desta música é nos colocar neste estado de harmonização. Pode colocar um pouquinho mais alto, só um pouquinho mais alto. Tá bom. Vamos sentir esse estado e carregar esse estado conosco. E aqui eu quero desejar, neste momento, que a gente possa gravar em nós, dentro da nossa estrutura e do nosso sistema, uma forma harmoniosa de convivência. Eu espero sinceramente que vocês alcancem tudo aquilo que desejam. E neste meu desejo, eu quero colocar uma frase poética, que a poetisa Eloá diz que é o maior desejo que a gente pode dar a alguém. Que você receba na vida um novo passo de dança e asas para voar. Eu espero que assim seja, que esse novo passo de dança te leve a novos ritmos na vida, e que essas asas lhe permitam voar lá onde você quer chegar. Que assim seja, mas se você se colocar no caminho, assim certamente será. E quem sabe a gente se encontra em setembro, em Florianópolis, e vamos comemorar essa jornada bem feita. Muito obrigada. Subir aqui um pouquinho ali. Subir aqui esse som. Pouco só na viola para não cobrir a voz. Mais baixo.
A loura. A loura, preta, branca, morena, amarela, 1, 2, 3, 4. Mais baixinho um pouquinho a viola. Boa noite, parece que de ontem para cá os rabos de foguetes ficaram todos para mim. Foi ontem cantado depois da palestra de Divaldo Pereira Franco, quando realmente você não tinha mais nem o que dizer de tantas coisas bonitas que ele disse, e eu que sou admirador, inclusive, da pessoa e do trabalho dele, até porque já gravei em CD, como cantador, um trabalho, sou espírita consciente e creio em reencarnação, então eu fiquei emocionado, e quando eu fui cantar, realmente ele já não estava, e também a metade do público tinha ido embora. Hoje é outro rabo de foguete, que é começar cantando, antes da palestra, de uma grande amiga, escritora, poetisa, que é Clotilde Tavares. E o pior rabo de foguete é que não vai ser nada de improviso, eu vou apenas cantar alguns trabalhos da minha autoria, por exemplo, Nordeste Independente, Orgulho de Ser Nordestino, depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita, fazer aqui uns 10 ou 15 minutos de coisas da minha autoria. Vocês, eu peço permissão para começar. Cantadores, carnaval, reis de maracatu, feira de Caruaru, ciranda, canavial, culinária sem igual, o grande fogueto junino, praias lindas, sol a pino e Olinda, vivo museu. Isso tudo aumenta o meu orgulho de ser nordestino. Pelo vaqueiro que vaga por pinto e sua viola, por Zumbi o quilombola e conselheiro e sua saga, pelo Baião de Gonzaga e a luta de Virgulino, o barro de Vitalino e pelo menino de Engenho. Por isso tudo é que tenho orgulho de ser nordestino. Por Curisco, Diabo Louro e Princesa de Zé Pereira, Paulo Afonso, a Cachoeira, a Boi e Chapéu de Couro, até o rifle de ouro do bravo Antônio Silvino, Planalto de Novo Lino e vaquejada em Surubim. Tudo isso aumenta em mim o orgulho de ser nordestino. Atalaia e Tambaú e o delta do Parnaíba, nossos rios Paraíba, São Francisco e Pajeú, Lagoa do Mundaú e Chapadão Diamantino, litoral potiguarino, Sergipe e seus laranjais, faz eu ter cada vez mais orgulho de ser nordestino. A nossa xilogravura imitar não há quem possa, não há gente igual a nossa no trabalho e na bravura. Em arte e literatura o Nordeste é paladino, sua música é quase um hino, quem ouve quer aprender. Nordestino tem de ter orgulho de ser nordestino. Por Soloma, Mulengueiro, Saúba e sua boneca, Martírio de Frei Caneca e por um Jackson do pandeiro, por Sivuca o sanfoneiro com seu acorde divino, o beato peregrino do padre Cícero Romão, faz eu ter no coração orgulho de ser nordestino.
por renda, bilre chachado e pela nau catarineta, o pastoril de faceta, capiba e frevo rasgado, pelos quadros de Bajado e o som de Zé Marcolino, os feitos de Jesuíno do Rio Grande do Norte, é que eu tenho até a morte orgulho de ser nordestino. Hermilo, Borba e Ascenso e Patativa do Assaré, Igreja do Canindé e Caldeirão de Zé Lourenço, Pelado e Canção do Lenço, Flecheira São Severino, Cantiga de Tangerino, Banda de Pife e Cambinda, faz ter quem não teve ainda orgulho de ser nordestino. Por Garanhuns e seu clima, Ludo gere sua fala, por Casa Grande e Senzala e a glória de Abreu e Lima, Aderaldo e sua rima, cantando desde menino, o Nordeste é pequenino, mas não se humilha a ninguém, por isso Ivanildo tem orgulho de ser nordestino. O Nordeste é pequenino, mas não se humilha a ninguém, por isso Ivanildo tem orgulho de ser nordestino. Obrigado. Não estou sentindo bem se a viola está muito alta ou está muito baixa. Tá bom. Bom, agora um outro trabalho da nossa autoria. A gente, cantador, sempre tem uma visão, modéstia à parte, peculiar para fazer as coisas com a premonição do futuro. Esse trabalho eu fiz há 6 ou 8 anos passados e hoje está cada vez mais atual, como Nordeste Independente, que eu fiz há 30 anos e daqui a 300 anos vai estar atual. Então eu vou cantar um outro trabalho da nossa autoria. Radical se transforma em moderado, se quiser jogar bem no outro time, ou acopla-se aos moldes do regime, ou então é deposto ou é caçado. Quando não, ele fica deslumbrado com mulheres, passeios e prazer, mordomia, jeton, luxo e lazer, tudo isso é efêmero, mas ilude. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Imagina um sujeito agitador, boia fria, xiita, piqueteiro, camarada, comuna, companheiro, se um dia tornar-se senador, ou então se ele for governador, qual será o seu novo proceder? Vai mentir, vai mudar ou vai manter as promessas que fez de forma rude? Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Todo jovem a princípio é sectário, é também ativista e militante, é até anti-yanqui, atuante e um perfeito revolucionário. Cresce, casa, se torna secretário e aí o que trata de fazer? Leva logo a família a conhecer Disneylândia, Washington, Hollywood. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Eu já vi muita gente amarelar por pressão, covardia e por dinheiro. Metalúrgico, cantor e violeiro, estudante, político e militar. Só Luiz Carlos Prestes foi sem pai, defendeu sua tese até morrer. E um Gregório Bezerra, sem temer, levou seus ideais ao ataúde. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. O
O sujeito, quando é adolescente, quer mudar o planeta e o país. Através dos impulsos juvenis, vira líder, orador e dirigente. Mas um dia ele sendo presidente, e o que foi nunca mais poderá ser. Então diz que o remédio é esquecer as loucuras que fez na juventude. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. É um mártir que tem convicção de arriscar sua vida, seu emprego, a família, o futuro e o sossego por um povo, um projeto, uma nação. Um Sandino tentou, mas foi em vão. Um Guevara esforçou-se por fazer. Hoje em dia é difícil aparecer Marighella, Lamarca e Robin Hood. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Quem tem honra da mesma não se aparta, é querer liberdade para o Nordeste. É Xanana Guzmão no Timor-Leste, enfrentando os exércitos de Jacarta. Boutros Galo primando pela carta que o Pentágono queria prescrever. É qualquer Palestina combater Sharon, Netanyahu ou Ehud. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Quem vivia de noite de vigília, pichação, movimento e barricada, através disso aí fez uma escada para chegar aos tapetes de Brasília. Vai pensar no futuro da família e o que faz para do posto não descer. Nunca falta quem queira se vender, sempre encontra um covarde que lhe ajude. Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Dirigido não é o dirigente, dominante não é o dominado. Se quem vive de baixo é revoltado, quando sobe ele fica diferente. Compreenda a fraqueza dessa gente, submissa ao desejo de vencer. Eu também poderei me corromper, quem sou eu para ser dono da virtude? Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. Obrigado. Agora intercalando um pouquinho da cantoria com um trabalho também da nossa autoria, não é nenhum demérito, né, nem uma discriminação com as mulheres, é apenas a realidade, né, da vida. Eu escrevi um trabalho e o meu filho declamou nesse último disco que eu gravei, 4 décadas de cantoria de Ivanildo Villanova, que é: depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Se enquanto ele é garanhão, fica escolhendo mulher, uma quer, a outra quer, é aquela confusão. Depois que fica ancião, o seu coração palpita por feia, magra ou gasguita, pois melhor não aparece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. No vigor da mocidade, mulheres em abundância, ele não dá importância às garotas da cidade. Após uma certa idade, para qualquer um ele grita: venha para cá, senhorita, favoreça quem padece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Eu sei que o tempo desfaz do homem pompa e orgulho, e agora qualquer bagulho o obriga a olhar para trás. Há diferença demais do ouro para a xelita. Quem viveu fazendo fita, tendo um castigo, merece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Estando velho e alquebrado, até mulher sem futuro já passa pisando duro para se vingar do coitado. Aquele que no passado de tantas fez a desdita, agora qualquer catita nem olha nem reconhece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Sendo velho e decadente e cansado das maratonas, o homem olha para as donas de maneira diferente. Mesmo a mais incipiente ganha um brilho de pepita, e até a macaca chita com a Missy se parece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Maior exemplo é o meu, um Dom Juan do passado, hoje com uma casada bem mais nova do que eu. Sabendo o que aconteceu, ela repete a escrita: eu para você sou lolita, mas você não me agradece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita.
Para a minha coleção tinha que ter lábios cheios, ancas largas, grandes seios, pernas grossas, um avião. Hoje, na minha visão, qualquer bruaca me excita, e a gorda mais esquisita tem curvas que só um S. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Da cidade para a aldeia, ninguém contava as que eu tinha. A mais bonita era a minha, dispensava velha e feia. Mas hoje, qualquer baleia, meu coração felicita. Chegando uma troglodita, meu peito ainda estremece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Dizem que mulher perdoa, mas não esquece a desfeita. Nessa hora ela aproveita para se vingar da pessoa. Passa perto de um coroa e o seu recalque vomita. Vá para a igreja ou mesquita, consolo de velha prece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. A mulher nessa passagem podia ser mais solícita, fazendo abordagem explícita, talvez em sua homenagem. Ela aproveita a vantagem e a vingança premedita. Fica muito mais xiita, nem perdoa, nem esquece. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Quanto mais tempo se passa, mais influído ele fica, se escorado na tabica e as moças soltando graça. Compra revista na praça, vê mulher nua e se agita, vai se vingar na birita e aí é que o drama cresce. Depois que o homem envelhece, toda mulher é bonita. Obrigado. Encerrando a nossa apresentação, cantar um trabalho que todo mundo conhece e onde eu canto, acho que é um cartão postal, não está no nosso disco, mas essa poesia está para depois quem interessar procurar, que é o disco com a participação de Ivanildo Villanova e Raimundo Caetano, que além dessa faixa da mulher que eu recitei, tem outras interessantes, só sabe isso quem leu a história universal. Uma vaca matou Zé Marcolino, eu não dava José numa boiada. No sertão falta água para o gado, porém sobra nos olhos do vaqueiro. E são os últimos exemplares desses CDs que agora a gente já vai estar com o novo a partir do dia 30 de março. Então vamos agora ao Nordeste Independente. Já existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão vibrar imensamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se o Nordeste tivesse outras fronteiras, talvez fosse tratado com capricho, sem servir de depósito para o lixo das usinas atômicas brasileiras. A enchente das músicas estrangeiras talvez fosse para outro continente, se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividir o Brasil sem haver luta e deixar o Nordeste com seus vícios, mas sem ele pagar com sacrifícios grandes obras também que não desfruta. Não precisa haver sangue na disputa, bastaria a separação somente, que se fosse medir o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Talvez que muita gente até proteste minha ideia, chamando de imbecil um país com o nome de Brasil e o outro chamado de Nordeste. O Brasil não padeceria a peste desta seca que vem constantemente, e o Nordeste sem este seu parente ia ser bem melhor compreendido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação. Em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Na Bahia o distrito industrial, Alagoas agrícola e florescente. Rio Grande o poder militarmente, Ceará para o turismo era escolhido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.
O Brasil ia ter de importar do Nordeste cacau, cana, caju, carnaúba, minério, babaçu, abacaxi e o sal de cozinhar, a lagosta, o agave do lugar, a cebola, o petróleo, a aguardente. O Nordeste é autossuficiente e o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se a partilha ainda for homologada e o Nordeste guiar os seus destinos, mais de 8 milhões de nordestinos voltarão para a terra idolatrada, trocarão a garoa e a geada pela roça inchada e o sol quente. Ninguém vai explorar mais nossa gente como tem até hoje acontecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. As rádios iam ser nordestizadas, tocariam forró, shot e baião. As TVs só fariam transmissão de cantoria, ciranda e vaquejadas. As crianças seriam batizadas só com nomes bem simples como a gente. Não se usava mais nome diferente, que não pode botar nem apelido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o Distrito Federal, o idioma ia ser nordestinense. A bandeira de renda cearense e asa branca era o hino nacional. O folheto era o símbolo oficial, a moeda, o tostão de antigamente. Conselheiro, Cirilo, Inconfidente, Lampião, o herói inesquecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, normal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria um senador e um caboclo da roça era o suplente. Cantador de viola, o presidente, e o vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E o Nordeste elegesse um presidente sem ser roxo, amarelo ou colorido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E a gente elegesse um presidente que não fosse esquerdista arrependido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigado.